Comigo na carta de Paulo aos Colossenses, e nós estamos nessa série de mensagens. Nós estamos falando sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. Então, não se perca, né? Não se perca. Nós estamos nessa série de mensagens e há 2 domingos atrás, o pastor Ricardo Glavan, da BZN, lá de Porto Alegre, ministrou para nós sobre a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então, quem é Cristo e aquilo que ele já fez por nós, aquilo que ele já liberou sobre as nossas vidas. No domingo passado, nós ministramos sobre a supremacia de Cristo. Então, Cristo supremo sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Não há nada, não há ninguém que seja minimamente comparado ou comparável a Cristo. Então, Cristo é supremo. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, ele vai dizer que em tudo Cristo tem supremacia. Então, ele é soberano sobre tudo. Então, não há dúvidas quanto à supremacia de Cristo, quanto à soberania de Cristo. Não há nenhuma dúvida no nosso coração, e não deveria haver dúvidas no nosso coração sobre isso. E hoje, nessa noite, nós então vamos falar sobre a suficiência de Cristo. Cristo sendo suficiente para a nossa vida e tudo o que diz respeito à nossa vida. Então, não se perca nessa jornada, nessa série de mensagens que nós estamos vivendo nesse momento na nossa igreja. Falando, então, primeiro sobre a pessoa e a obra de Cristo, segundo, sobre a supremacia de Cristo, e agora sobre a suficiência de Cristo. E domingo que vem, nós teremos mais um encontro falando ainda nesta série de mensagens. Então eu quero te convidar agora a abrir no capítulo 2, da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e nós leremos a partir do verso 8. Nós leremos a partir do verso 8. Então deixa a tua Bíblia aberta, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 8, e nós leremos mais à frente, nós leremos em tempo oportuno, mas antes eu preciso te contextualizar sobre o que está acontecendo. Como nós já falamos no domingo passado, e você precisa lembrar disso, nós estamos num contexto de uma igreja na cidade de Colossos, onde o fundador dessa igreja, ele se chama Epáfras. Epáfras, ele possivelmente ele se converteu à fé cristã, ouvindo Paulo falar em Éfeso, quando Paulo esteve em Éfeso, e Epáfras ouviu a palavra e se converteu. E Epáfras, então, agora é o fundador da igreja em Colossos. Mas a igreja em Colossos está passando por um momento delicado, algumas coisas estão acontecendo, alguns desafios e alguns enganos, algumas heresias estão chegando na igreja de Colossos. Então Epáfras vai até Roma, porque o apóstolo Paulo está preso em Roma, e Epáfras vai visitá-lo lá na prisão e pedir ajuda e pedir conselho para o apóstolo Paulo. E quando Epáfras chega lá, então ele conta tudo o que está acontecendo. E Paulo, então, escreve essa carta para a igreja em Colossos, falando, então, sobre a obra, a pessoa, a supremacia, a suficiência, o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. E então, nós estamos neste contexto. E esse contexto diz muito sobre nós mesmos, os dias que nós estamos vivendo. E ao longo da história, eu preciso que você entenda isso, ao longo da história, o cristianismo já enfrentou muitos desafios. E deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão e minha irmã. Nós realmente, assim, nós incentivamos
que a igreja aqui, a nossa igreja, né, seja dedicada à palavra, seja dedicada à oração, seja dedicada à comunhão. E para tudo isso também, né, nos momentos de culto, de palavra, de grupo caseiro, é muito importante que nós façamos nota, que nós anotemos, porque muitas vezes nós esquecemos. Então, nós incentivamos realmente o teu coração a se programar com isso, né? A fazer as tuas anotações, para que ao longo do tempo você vá meditando nisso. Ontem, eu participando de uma reunião do presbitério da igreja, um dos pastores da igreja ainda comentou, né, que guarda anotações de pregações, de retiros que ele participou há muitos e muitos e muitos anos atrás. E de vez em quando ele visita essas anotações e ainda o Espírito fala com ele, porque a palavra é viva e eficaz. Então a palavra, ela é atemporal, ela vale para todos os tempos, todas as circunstâncias, todas as lutas, todas as provações. A palavra de Deus, ela vale para nós em todos os tempos. Então, voltando para a palavra, o cristianismo, ele já enfrentou muitos desafios ao longo de todos os tempos, né? Desde do primeiro século, o cristianismo vem enfrentando muitos desafios. O primeiro desafio que ele enfrentou eram os chamados judaizantes. E Paulo vai combater os judaizantes quando escreve a sua carta aos Gálatas e quando escreve a sua carta aos Romanos. O que os judaizantes, né, eles ensinavam, eles pregavam? Eles falavam que crer em Cristo era necessário. Era necessário crer em Cristo. Mas crer em Cristo apenas não era suficiente. Então eles diziam que era necessário guardar a lei judaica. Então era necessária a circuncisão, era necessário observar a dieta religiosa dos judeus, era necessário observar o calendário sagrado dos judeus, né? Então eles diziam assim, ó, crer em Cristo é necessário, mas não é suficiente. Você precisa guardar as leis. E Paulo vai combater os judaizantes dizendo que não era necessário, não fazia mais sentido voltar aos antigos ritos, porque a salvação, ela se dá apenas pela fé em Cristo e não pela observância da lei. A fé é que nos garante a salvação. A fé em Cristo nos garante a salvação, mas não a observação da lei. Então, Paulo vai combater, e quando ele escreve a sua carta aos Gálatas e quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Mas depois dos judaizantes, a igreja enfrenta um outro problema, e que ele é, de certa forma, contrário aos judaizantes, porque esse outro desafio vai falar de um envolvimento cultural, a igreja imersa na cultura e no contexto do local onde ela está inserida. E Paulo vai combater isso quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, na carta de Judas, na epístola de Judas, e quando João escreve o livro de Apocalipse, ele vai também tratar sobre isso nos primeiros capítulos. Porque, olha só, esses que defendiam essa outra heresia, eles diziam o seguinte: se nós vivemos na graça, então nós podemos nos envolver livremente com qualquer coisa. Nós vivemos na graça, então a gente pode se envolver com qualquer coisa. Então eles falavam em envolvimento com práticas imorais, eles falavam sobre práticas sexuais ilícitas, eles falavam de manjares a deuses estranhos, eles diziam, olha, tudo é pela graça, não é pelas obras. E se não é pelas obras, eu posso fazer o que eu quero. Era isso que eles diziam. Se não é pelas obras, então eu posso fazer o que eu quero. Então eles participavam de manjares a deuses, eles faziam ritos sexuais, e você também vai ver isso, Paulo combatendo isso quando escreve aos Coríntios, né? No contexto do primeiro século, existia muito que se falava, né? Daquelas mulheres que eram chamadas as prostitutas culticas,
né, que ofereciam os seus corpos em contextos de rituais a deuses estranhos e práticas imorais. Então, muitos estavam envolvidos com isso. E o apóstolo João vai combater isso também, né? Quando escreve no início ali do Apocalipse, ele vai dizer aquelas 7 igrejas que nós não podemos viver de qualquer forma. E Judas, quando escreve a sua epístola, ele vai dizer que essas pessoas que viviam dessa forma estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, transformando a graça de Deus em algo libertino. E esses apóstolos vão combater isso também. Mas depois aparece um outro pensamento, uma outra filosofia, que vai falar de uma separação irremediável, né, inconsertável, entre o divino e o terreno. Entre o divino e o terreno. E isso está muito ligado a um pensamento de um filósofo grego chamado Platão, que esse pensamento ia dizer o seguinte, ó, tudo o que é perfeito, ele está em outro plano, ele está num nível superior, ele está no campo da ciência, ele está no campo das ideias, tudo que é perfeito está em outro plano. E tudo que é imperfeito está num plano inferior, que é o plano terreno. Então, tudo que é perfeito é inacessível, e tudo que é imperfeito está diante de nós. Então, eles negavam que Deus, né, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, pudesse ter existido. Eles não criam na encarnação, porque eles diziam, não é possível que aquilo que é perfeito tenha vindo para algo imperfeito. Eles não criam na encarnação. E pior, eles não criam também na ressurreição. Porque eles vão dizer o seguinte: olha, como que Deus vai ressuscitar alguém se o corpo é mau? Né? Se o corpo é ruim, se tudo aqui nessa terra é ruim, por que Deus iria ressuscitar alguém? Então, eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus. Jesus não era divino. Jesus não era quem ele disse que era. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, por isso que eu fiz essa abertura, essa introdução, porque tudo isso vai dar origem a algo chamado gnosticismo, que vem do saber, um conhecimento que somente alguns poucos iniciados tinham acesso. E daí nasce essa heresia de Colossos. Sabe, meus irmãos, tudo isso vai começar a dar origem a essa heresia lá em Colossos, porque aquilo que aparece lá em Colossos é muito estranho e é muito particular, porque é uma mistura de muitas coisas. E Paulo vai combater, né? Vai combater esse ensino. Epáfras vai denunciar e Paulo vai combater. E essa heresia de Colossos, ela apresentava 4 características muito estranhas que estavam ameaçando a verdadeira compreensão do evangelho. E anote aí, né? Guarde aí quais eram essas 4 pensamentos, essas características muito estranhas que apareciam lá em Colossos. Primeiro, gnosticismo. Segundo, legalismo. Terceiro, misticismo. E quarto, ascetismo. E que raio é esse ascetismo? O ascetismo, ele trata das práticas de castigo do corpo, abstinência do corpo, castigo do corpo, incluindo autoflagelação. Por quê? Porque eles diziam que através do castigo do corpo físico, através da autoflagelação, eles poderiam alcançar um crescimento espiritual. Eles poderiam alcançar um conhecimento dos mistérios que outros não conheciam. Só que o grande perigo, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado, acompanha comigo, o grande perigo do que estava acontecendo, deste engano, é que eles não negavam a Jesus. Eles não negavam Jesus, eles até falavam em Jesus.
Eles até falavam em Jesus, os judaizantes falavam em Jesus. Eles não negavam Jesus na heresia de Colossos, só que para eles Jesus não era suficiente. Eles não negavam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles diziam: Jesus não é suficiente. É necessário mais isso, mais aquilo outro. E a resposta de Paulo para todas essas ideias, para todo esse engano, para toda essa prática, para todo esse ensino perigoso, enganoso, sempre é a mesma. A resposta de Paulo sempre é a mesma. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Então, agora, vamos olhar cada uma dessas características no texto no segundo capítulo, né, da carta de Paulo aos Colossenses. Acompanha comigo a partir do verso 8. Então, no capítulo 2, a partir do verso 8. Acompanha comigo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Escute bem, tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis vós aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Irmãos, olha o que essa heresia no que diz respeito ao gnosticismo. E nesse verso 8, 9 e 10, Paulo vai tratar do gnosticismo, né? Aquela busca de um saber elevado, de um conhecimento de mistérios, de filosofia, de ciência, de poucos iniciados, para alcançar um plano espiritual diferenciado. E o que eles ensinavam neste engano? Era uma filosofia baseada num conhecimento superior, dada apenas para poucos escolhidos, para poucos iniciados, né? E eles ensinavam, olha bem, eles ensinavam que existia um espaço, e esse espaço eles chamavam de pleroma, esse espaço entre nós e Deus. Entre nós e Deus, eles diziam que havia um espaço chamado pleroma. E esse espaço ele era habitado por seres celestiais, que no original, né, foi traduzido por rudimentos do mundo. Lá no verso 8, Paulo vai falar, né, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, e não de acordo com Cristo. Esse espaço entre nós e Deus, eles chamavam de pleroma, e eles diziam que esse espaço era habitado por seres celestiais, os rudimentos, elementos rudimentares do mundo. E por isso era necessário alcançar o conhecimento destes mistérios. Era necessário ter um nível de saber diferenciado para alcançar a plenitude do conhecimento, para então ser elevado espiritualmente. Era isso que eles defendiam, gnosticismo. Só que olha o que Paulo vai dizer, qual é a resposta de Paulo para isso? A primeira resposta de Paulo: cuidado. Verso 8, cuidado. Olha o que Paulo vai dizer, cuidado. Por que cuidado? Meus irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu, eu já cansei de ouvir pessoas que vão dizer assim, ó, eu penso assim, você pensa de outro jeito e tá tudo certo. Essa é a minha verdade, essa é a tua verdade e tá tudo certo. Você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade e tá tudo certo. Isso se chama relativismo. E não existe relativismo para aqueles que estão em Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer: cuidado. Cuidado para que ninguém venha enredar vocês. E o que significa esse enredar? Fala de uma armadilha que foi preparada
intencionalmente, por querer, alguém preparou uma armadilha para te dar uma rasteira. E Paulo vai dizer: cuidado, cuidado com as sutilezas, cuidado com essas sabedorias perigosas, cuidado com a eloquência, cuidado com esses pensamentos lógicos, cuidado. É o que Paulo vai dizer: cuidado com essas vãs sutilezas. Paulo vai falar sobre isso. Olha, cuidado com estes que vêm com pensamentos lógicos. Cuidado com estes que vão tentar enganar vocês. Cuidado. Porque tudo isso está baseado numa tradição humana. Isso é invenção dos homens. Cuidado. E quer trazer para o nosso tempo, meu irmão e minha irmã? É fácil a gente lembrar do neopentecostalismo, que a todo momento inventa alguma moda, inventa alguma coisa, inventa algo, uma filosofia, alguma coisa diferente, estranha. E Paulo vai dizer para isso: cuidado, não deixem ser enganados, cuidado. E Paulo então vai continuar: em Cristo habita. E olha o tempo verbal. Paulo não está dizendo assim, ó, em Cristo habitou. Ele está dizendo: em Cristo habita. Habita corporalmente no corpo de Cristo, na pessoa de Cristo. Habita toda a plenitude, toda a totalidade da divindade em Cristo, e só em Cristo é que habita toda a plenitude. Não estão em seres celestiais, não estão nesses rudimentos do mundo, está em Cristo toda a plenitude. Em Cristo, o próprio Deus habita. Jesus é o Deus encarnado. A totalidade da divindade está no Cristo, em Cristo. Ele não é apenas, meu irmão, a porta de entrada, e a partir dele é necessário outros conhecimentos, no sentido de que, ó, você inicia por Cristo, é nesse sentido, você inicia por Cristo, mas depois você tem que obter outros conhecimentos que estão em outros lugares, em outras ciências, em outros mistérios, em outras sabedorias. Não, não, Paulo vai dizer, em Cristo habita a totalidade, e em Cristo nós já estamos aperfeiçoados. Tudo que nós precisamos já temos em Cristo, e ele é completamente superior a todos os seres espirituais. Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor, Cristo é o Rei, sobre toda a potestade, sobre todo o principado. Cristo é Rei e Cristo é suficiente. Então, para o engano do gnosticismo, Paulo vai responder: Cristo é suficiente. Mas acompanhe comigo a partir do verso 11, o que Paulo vai escrever aos Colossenses no que diz respeito ao legalismo. Ao engano do legalismo. A partir do verso 11, Paulo vai escrever dizendo: nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou Cristo dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, escute bem, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Esse escrito de dívida era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, ou do dia das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo verdadeiro é de Cristo. E o que eles ensinavam então, meus irmãos, sobre nesse engano a respeito do legalismo? Eles exigiam que fossem praticadas as obras da lei. Circuncisão, a dieta religiosa, não coma isso, não coma aquilo. E no que diz respeito ao calendário sagrado, esse dia é sagrado, você tem que guardar esse dia, você não pode trabalhar nesse dia, você tem que guardar essas festas, você tem que lembrar desse dia. Então, a observância da lei era exigida por estes homens. Lembrando que a circuncisão, ela era um sinal de Deus dado a Abraão a respeito da aliança que ele fez com Abraão. Mas qual é a resposta que Paulo vai dar sobre essa parte, essa característica, né, dessa heresia, desse engano que diz respeito ao legalismo? E, por favor, observe a resposta de Paulo comigo. Paulo vai dizer que em Cristo nós fomos circuncidados no coração. E ele está fazendo eco aos profetas que diziam: vocês precisam circuncidar o coração, não a carne, mas o coração. E isso quer dizer que em Cristo, o pecado foi removido dos nossos corações. Isso tudo foi simbolizado no batismo. Nós, mortos para o pecado, no batismo, mortos para o pecado, mas saindo das águas, renascidos em Cristo. E o batismo, então, é o símbolo dessa aliança com Cristo que nós lembramos dela no momento da Santa Ceia. A nova aliança com Cristo, simbolizada nesse contexto do batismo. Mortos para o mundo, renascidos para Cristo, mortos para o pecado, renascidos para uma nova vida. Ele nos deu vida, meus irmãos. Quando nós estávamos mortos, ele nos perdoou de todos os nossos delitos. E escute bem, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E que escrito de dívida era esse? Que escrito de dívida era esse que existia contra nós? O escrito de dívida que existia contra nós era a lei. A lei era um escrito de dívida contra nós. Nós nunca poderíamos cumprir a lei. A lei era uma acusação contra as nossas vidas. Entenda isso, a lei não era ruim, a lei era boa, só que a lei era impossível de ser cumprida. E isso era uma acusação contra as nossas vidas. Só que a lei não foi cumprida por nós. A lei por completo foi cumprida em Cristo, porque nós nunca poderíamos cumprir. Pelo sacrifício na cruz, nós fomos livres da acusação que era contra nós. Essa dívida, esse débito que esfregavam na nossa cara, dizendo: você não cumpriu, você não conseguiu. Cristo cumpriu todas as coisas através do seu sacrifício. Amado irmão, amada irmã, Paulo vai falar sobre isso. Os principados e potestades jogavam na nossa cara as nossas vidas, nos acusando e jogando culpa, jogando medo, jogando castigo sobre nós. E eles requeriam por direito a nossa vida, dizendo: ele não cumpriu, ele não conseguiu, ele não fez, ele mentiu, ele pensou errado, ele teve ídolos, ele não obedeceu, ele pecou. Era um escrito de dívida contra nós que nos acusava, mas Cristo removeu as nossas dívidas e desarmou o nosso inimigo e tudo que o inimigo tinha contra as nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, escute bem, a batalha espiritual já foi vencida.
A batalha, a verdadeira batalha espiritual já foi vencida. Então não é necessário mais um culto de batalha espiritual, não é mais necessário um curso de batalha espiritual. Não é necessário, meu irmão. A batalha espiritual já foi vencida. O escrito de dívida contra eu e você foi cravado na cruz e Cristo despojou, Cristo desarmou o inimigo que nos acusava, meu irmão. Nada mais pode ser feito ou acrescentado no que diz respeito ao legalismo. Nós não precisamos mais das sombras, tudo aquilo era sombra. Nós não precisamos mais da sombra, porque nós temos Cristo. Nós não precisamos mais guardar um dia, o sábado que seja, nós não precisamos mais, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, nós não precisamos mais de coisas judaizantes, nós não precisamos mais tocar chofar para atrair a presença de Deus, nós não precisamos mais disso, porque nós temos Cristo. Cristo fez tudo por nós, ele nos perdoou, nós já fomos perdoados por Cristo. Cristo é suficiente para as nossas vidas. E no que diz respeito ao misticismo, nessa parte do engano que falava sobre misticismo, o que Paulo vai falar sobre isso? Acompanhe comigo a partir do verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que nessa parte, né, no que diz respeito ao misticismo, o que eles ensinavam? Eles falavam de adoração e culto a anjos e seres celestiais. Eles diziam então que era necessário culto a anjos, era necessário adorar os anjos, era necessário adorar os seres celestiais. E eles diziam que eles tinham visões de conhecimento espiritual. Eles diziam: olha, eu vi isso, eu vi algo que você não viu, eu tive uma visão diferenciada. Então eles diziam assim: eu tive acesso a mistérios ocultos que foram revelados somente a mim e não a você. Então eles aparentavam uma humildade sobre os outros, mas na verdade eles eram orgulhosos, cheios de si. Paulo vai usar aqui na minha versão, enfatuado, cheio de si, soberbo, aparentando uma falsa humildade, dizendo: olha, eu sou mais santo, eu sou mais puro, porque eu tenho visões, eu tenho acesso a mistérios. E Paulo vai chamar eles de orgulhosos e vai dizer que eles tinham mentes carnais. E por isso eles julgavam o nível de espiritualidade dos seus irmãos. Eles diziam: você não tem o mesmo nível de espiritualidade que eu tenho, porque eu tenho visões, porque eu ouço aqui, coisas que você não ouve. Quando eu oro, as pessoas caem. Então eu tenho um nível espiritual superior ao teu. E eles julgavam os outros, e Paulo vai dizer: ninguém se faça juiz contra a vossa vida, ninguém julgue a tua fé, a tua espiritualidade. Qual é então a resposta de Paulo para isso no que diz respeito ao misticismo? Paulo vai dizer: olha, não é por experiências místicas que nós somos salvos, não é por experiências que nós alcançamos a verdadeira fé, uma espiritualidade experimental, meu irmão e minha irmã, se baseia em tentativa. Olha, o que é uma espiritualidade experimental, né? Pessoas que vivem de experiências. Experiência é tentativa.
Então você experimenta isso e não gosta, você experimenta aquilo e não gosta, e daqui a pouco você está experimentando um monte de coisa para ver se algo te agrada. E muitas pessoas levam a fé como uma experiência, e fé não é experiência, meu irmão. Fé não é experimental, a nossa fé é baseada na palavra imutável de Deus, na palavra inerrante de Deus. A nossa fé é uma convicção, a nossa fé é prova das coisas que não se veem. Nós não precisamos ver para crer, porque nós não vivemos por vistas, nós vivemos pela fé, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E o nosso crescimento espiritual não está baseado em experiências místicas, o nosso crescimento espiritual está baseado no nosso relacionamento com Jesus. Nós não precisamos de nada além de Cristo, nós não precisamos de nada fora da palavra, somente a verdade de Cristo é que nos liberta, e por isso a resposta de Paulo vai ser a mesma: Cristo é suficiente. E acompanhe comigo, então, na parte do que diz respeito ao ascetismo, né, o castigo do corpo, o que Paulo vai escrever a partir do verso 20? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenâncias que dizem respeito a não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com uso, elas são destruídas pelo tempo. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e dessa falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum, e preste atenção, não tem valor algum contra a sensualidade. E olha o que esses homens, então, enganosos, ensinavam no que diz respeito a essa parte da heresia. Eles ensinavam que o corpo era uma prisão. O corpo era uma prisão. E para alcançar um nível elevado de espiritualidade, era necessário negar as necessidades básicas do corpo. Era necessário castigar o corpo. Então, eles faziam jejuns prolongados. E entenda bem, Paulo não está indo contra o jejum, porque o jejum é bíblico, mas estes homens, enganando o povo, faziam jejuns prolongados, e você conhece nas religiões místicas, né, esses homens chamados de líderes espirituais que fazem jejuns de muitas longas datas, né? Então, negando as necessidades básicas do corpo, eles ficavam noites e noites e noites sem dormir, eles buscavam isolamento, eles buscavam autoflagelação do corpo, castigo do corpo, eles buscavam automutilação, eles ensinavam que o castigo do corpo traria libertação ao espírito. Mas, na verdade, eles apresentavam, Paulo vai dizer que eles apresentavam uma falsa humildade. Eles tinham aparência, só aparência de piedade, mas tudo isso era culto de si mesmo. Era para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: ó, como eles são santos, ó, como eles são diferenciados, ó, como eles são maiores e melhores. E qual vai ser a resposta do apóstolo Paulo para isso? Ele vai dizer que nós já morremos com Cristo, e esse corpo, então, não é uma prisão, porque nós já estamos mortos, e o que nós vivemos agora, nós vivemos em Cristo. Paulo vai dizer que castigar o corpo não vai mudar nada no que diz respeito à nossa união com Cristo. Nós já estamos unidos com Cristo pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. A única solução para a sensualidade do coração, a única solução para a soberba, a única solução para o orgulho é a
cruz de Cristo, é morrermos a morte de Cristo e vivermos a vida de Cristo. Essa é a única solução para a sensualidade do coração, para o orgulho, para a soberba, para o autoengrandecimento. É através da fé em Cristo, na morte e ressurreição, que nós alcançaremos a verdadeira libertação. É caminhar com Cristo que nos trará repúdio do pecado. É só a vida de Cristo em nós que fará com que a gente rejeite o pecado. É o conhecimento de Cristo que nos dá uma nova consciência, uma consciência renovada. É a vida de Cristo que nos dá um coração purificado. E por isso, mais uma vez, a resposta de Paulo é a mesma. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Meu irmão e minha irmã, a resposta de Paulo para todos estes enganos é a mesma. Cristo é suficiente. Na morte e ressurreição de Cristo, os nossos pecados foram perdoados, nossas dívidas foram apagadas, a verdadeira batalha espiritual já foi vencida, toda a maldição que era contra nós já foi apagada, não há mais débitos contra as nossas vidas. Tudo aquilo que Satanás tinha contra nós ele já foi desarmado. Nós estamos em Cristo e em Cristo nós somos nova criatura, uma criatura que não foi apenas reformada, mas uma nova criatura feita nova, nova criação em Cristo, purificados no sangue de Cristo. E precisamos então caminhar com Cristo e ter a certeza de quem Cristo é e do aquilo que ele fez por nós e não permitirmos que ninguém nos engane. E agora eu volto com você no verso 6 e 7. No verso 6 e 7 do capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, vocês receberam Cristo como Senhor da vida de vocês. Continuem então a viver nele. Vocês receberam Cristo, então, continuem a viver nele, enraizados nele, alicerçados nele, unidos nele e edificados nele, construídos nele. A sua vida tem que estar construída em Cristo, firmados na fé, como foram assim ensinados, transbordando de gratidão pelo que Cristo fez por nós. Amado irmão e amada irmã, não é possível que, uma vez tendo sido alcançados por Cristo, uma vez tendo recebido Cristo como Senhor e como Salvador, nós deixemos de viver nele, nós deixemos de viver segundo os ensinamentos dele, nós deixemos de viver segundo a sua palavra. Não é possível. Nós já estamos enraizados em Cristo. Nós estamos edificados em Cristo, nós estamos firmados em Cristo, nós fomos ensinados em Cristo e o verdadeiro conhecimento e sabedoria vem de Cristo. Amados irmãos, o mistério de Deus foi revelado em Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente, meu irmão e minha irmã. Entenda isso. Cristo é a única solução para todas as nossas necessidades, passadas, presentes e futuras. Cristo é suficiente para todas as nossas lutas, passadas, presentes e futuras. Cristo é a resposta para todo o dilema, passado, presente ou futuro. Cristo. Cristo. Meus irmãos, os problemas que aquela igreja de Colossos enfrentava são os mesmos problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje.
nos dias atuais e ainda mais perto de nós. Qual é a única solução, meu irmão e minha irmã? A única solução é nós pregarmos Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado. É nós falarmos de Cristo. É nós testemunharmos de Cristo. E isso diz respeito às pessoas que nos ouvem e caminham conosco. Mas a solução para a nossa vida é nós termos fé em Cristo e Cristo ressuscitado. E nós sabermos que Cristo é suficiente, e nós lembrarmos quem Cristo é, o que Ele já fez por nós, Cristo como supremo cabeça de todas as coisas, Cristo suficiente para as nossas vidas. E eu te pergunto nessa noite, para nós encerrarmos, o que você tem feito da tua vida? Nisso tudo que falamos nessa noite, esses enganos, essas vãs sutilezas, com aparência de piedade, aparência de devoção, não importa quem te enganou, quem falou, não importa se foi um pastor, se foi um pastor, se foi um apóstolo, se foi uma bispa, se foi uma mãe espiritual, não importa, a resposta está diante dos teus olhos, diante do teu coração nessa noite. Onde você está nisso tudo? Onde você está nisso tudo? A luz de Cristo brilhou sobre a tua vida e tu te tornou indesculpável diante da verdade. Onde você está diante de tudo isso? Você tem ouvido os falsos profetas? Você tem acreditado nos falsos profetas? Você tem acreditado nos ensinos que são completamente contrários ao Evangelho? Você tem sido enganado e você tem deixado pessoas te enganarem? Cristo verdadeiramente é suficiente para a tua vida, meu irmão e minha irmã? Ou você tem sido levado por tantas outras coisas? Quem Cristo é para você? Quem Cristo é para você? A única resposta, meu irmão e minha irmã, é Cristo. E a única solução para combater tudo isso é nós pregarmos Cristo e nós vivermos Cristo. Eu te convido nessa noite a repensar a tua vida. Repensar onde você tem colocado as tuas bases. Se você está ouvindo essa pregação, não importa o dia, mas você tem dado ouvidos para falsos ensinos, para falsos profetas, para líderes com vãs sutilezas enganado o teu coração. Irmão e minha irmã, ainda é tempo. Ainda é tempo. Curva a sua cabeça aí onde você está. E quando você assistir essa pregação, onde você estiver, fecha os teus olhos e oremos nesse momento. Pai Santo e Deus Eterno, Criador dos céus e da terra, amado e bom Pai, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja santificado. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que Tu seja exaltado em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossas palavras, em nossas ações, que Tu seja exaltado. Que não apenas com palavras, mas que de fato e de verdade Tu seja suficiente para as nossas vidas. Nós sabemos que Tu és o Todo-Poderoso. A Ti, Jesus Cristo, foi dado toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. Nós sabemos que Tu és suficiente e humildemente nós nos apresentamos a Ti nessa noite, pedindo Tua misericórdia sobre nós, pedindo a Tua graça,
nós reconhecemos tua obra, nós reconhecemos quem tu és e admitimos, testemunhamos que não há nada além de ti, não há nada que seja necessário ser feito, porque tu já venceu todas as coisas e em ti somos mais que vencedores. Em ti temos nova vida, em ti somos nova criatura, em ti temos a fonte de água viva, em ti temos o pão da vida, em ti temos o alimento eterno, em ti temos salvação, em ti temos perdão, em ti, apenas em ti está toda a riqueza do conhecimento e do saber. Só em Cristo, só em Cristo. E nós confessamos publicamente que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Não há vida além de ti, não há alegria além de ti, não há prazer além de ti, não há nada além de ti. Tu és tudo em todos, tu é o cabeça. Todas as coisas convergem em ti e todo joelho se dobrará no céu e na terra para o nome de Cristo, e toda língua confessará que Cristo é Senhor, e tudo isso para a glória de Deus Pai. Cristo, tu és suficiente. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, tu és tudo em todos. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te exaltamos, não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Que nós possamos dedicar tempo a ti, Senhor. Que nós não venhamos a dedicar apenas a sobra do nosso tempo, mas a primícia do nosso tempo seja dada a ti. O melhor das nossas vidas seja para ti. O melhor das nossas vidas para ti. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. E que essa mensagem arda nos nossos corações e nos nossos lábios. Mesmo que venha confrontar alguém, que isso não nos dê publicidade, que isso não nos dê popularidade, que isso não nos dê visibilidade, mas que isso venha a trazer em nós a certeza de que Cristo é tudo o que temos e por isso nós só falamos de Cristo. Que o teu nome seja exaltado e que essa semana nós possamos viver para a tua glória e para o teu louvor. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, e obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.